Eu só queria deixar um alerta aqui, ou talvez um aviso, né? Que a gente tem algumas situações aqui no Brasil, que é a questão da residência fiscal. Então, é assim, vai para o Paraguai, para quem realmente pensa, procure consultores, procure especialistas, porque não é simplesmente abandonar as coisas aqui, tem uma questão de tributação. E já de alguns anos para cá, não vou precisar aí, se não me engano, já dá uns 2 anos ou 3 anos, quem tem empresas fora do país com lucro, com resultado, às vezes esse lucro não é realizado no país, ele fica na origem ali, no caso o Paraguai, que é o país que a gente está discutindo hoje, mas Estados Unidos e outros também, mas o governo brasileiro cobra um percentual, tá? Então, às vezes você tem um percentual lá, mas um percentual aqui. E aí eu acho que envolve muito essa questão do planejamento. Mas eu acho que a principal mensagem é essa questão de posso ser o equivalente ao nosso MEI, né? Lá, posso trabalhar lá com pessoa física. Existem muitas faculdades de medicina que tem brasileiros, né? Que a gente andou conversando nos bastidores e serve tudo isso. Mudando um pouquinho do aspecto, a gente fala em trabalho, a gente falou em empresa, a gente falou em indústrias, e aí eu queria entrar num tema um pouco polêmico. A gente está discutindo uma reforma de jornada de trabalho, não vou dizer reforma trabalhista, mas é uma reforma de jornada de trabalho que tem causado muito polêmica e redução. Liz, você, por favor, aí, como é que está a questão da jornada de trabalho, encargos trabalhistas, tem mão de obra, não tem mão de obra, como é que está essa busca num panorama geral? Porque quando os brasileiros estão assistindo, eles vão lembrar muito do INSS, eles vão lembrar muito da FGTS, vão ter férias, essa na terceira, vou chover no molhado, que nem a gente costuma dizer. Como que é essa questão no Paraguai, essa questão de empregabilidade e custos trabalhistas? É uma vantagem também? Reduz ou só os impostos federais que acabam reduzindo? Bom, nesse caso particular, existe sim muita demanda de serviços para qualquer área de atuação, né, para estrangeiros. A dificuldade que a gente tem no Paraguai é que normalmente, dificilmente a gente acha um profissional qualificado, né? Então, assim, eu sempre vejo que no Brasil sempre tem profissionais que são qualificados para trabalhar, justamente como estivemos mencionando, por exemplo, para uma empresa maquiladora. Os empresários costumam trazer, né, funcionários já experientes das suas fábricas de origem para poder orientar esses funcionários e ensinar. O bom do Paraguai, meus compatriotas, é que aprendem rapidamente, têm iniciativa própria e é muito fácil para o paraguaio se adaptar, não só com os brasileiros, mas com qualquer outra nacionalidade também. Com a questão trabalhista, é bem estruturada. Atualmente, a gente, para vocês terem uma ideia, eu sempre admirei isso, né? Não sei se para vocês seria, para mim é impactante. Meus clientes costumam falar: no Brasil, você trabalhou um mês ou um ano numa empresa, você já tem direito a 30 dias de férias. No Paraguai é diferente. A gente, quando trabalha numa empresa particular ou setor público, a gente tem, no primeiro ano, somente 12 dias de férias. E isso vai aumentando conforme a antiguidade do funcionário. Bom, a partir de um ano, tem direito a 12 dias, a partir de 2 anos, vão sendo incrementados mais 8 dias. Então, para a gente conseguir ter férias por 30 dias, em comparação ao Brasil, a gente necessariamente deve trabalhar no mesmo emprego por 10 anos consecutivos. Muito tempo, é muito tempo. Bastante tempo, né? Então... O Carlos já quer fazer o aviso de férias dele ali, né, Carlão? Não, eu vou te falar, o negócio é verdade. De 5 a 10 anos são, acho que 18 dias, né? E 10 anos são 30 dias. A grande vantagem, Luiz, é o seguinte: a carga horária do Paraguai são 48 horas. Hoje são 48 horas. Brasil, 44, quer para ir para 40. Lá são 40. Na questão do 13º também, né? Tem uma diferença, é 1/12 e tal.
E aí você fala assim, não dá para comparar. Realmente não dá para comparar o 6 por 1, o 5 por 2, o 7 por 0 daqui um pouquinho, porque a gente não sabe para onde vai. Tá? Então, uma Agora, a escala vantagem... 365 por 0 é que eu prefiro essa, hein? Mas a vantagem é o seguinte, a Previdência lá, o empresário paga 16,5 e o empregado paga 9. Simples assim. Não tem discussão trabalhista, não tem CLT. Essa é a grande vantagem, né, do Paraguai comparado com o Brasil. Se a gente for falar litígios, tranquilo. Realmente, o apagão, né, Liz, o apagão é no mundo inteiro. Tem algum microfone aberto. O apagão é no mundo inteiro, né, de mão de obra realmente especializada, e aí tem essa vantagem que o Paraguai tá liberando alguns benefícios para algumas áreas aí, tá? Sim. A situação... A taxa de desemprego do Paraguai é 3,3, tá? A questão trabalhista no Brasil, eu falei isso numa outra live que nós fizemos há bem pouco tempo, é um atraso de vida, é um custo que o Brasil carrega absurdo. O negócio do tempo de Getúlio Vargas, que não se modernizou, e quando fez uma modernização, 2 anos depois voltaram tudo atrás. E não querem mudar, não há interesse. Quer dizer, o Paraguai, mesmo com essas regras, que aí eu acho até, né, meu papel brasileiro aqui, um pouco exagerado. Você tem que estar 10 anos na mesma empresa para conseguir 30 dias. Está exagerado. Isso eu acredito que com o tempo deva ser corrigido. Imagino, suposição minha. A Liz depois pode confirmar. Mas, eu não acredito que isso aconteça, não. Tudo bem, a sua opinião é muito, muito, muito mais balizada que a minha. Mas aqui no Brasil virou bandalheira, virou uma palhaçada. E esse é um custo que se carrega absurdo, que só atrapalha o Brasil, né? Então, o Paraguai só por aí já sai na frente disparado. Sobre essas questões trabalhistas, as nossas 2 últimas lives que já estão no nosso canal lá no YouTube, a gente fala justamente sobre essas questões trabalhistas. Uma coisa da NR1, que foi uma situação que está pegando agora, é mais uma alteração, é mais uma obrigação, tem só a questão social, mas também tem sua questão obrigatória. E depois nós tivemos uma outra live sobre questões trabalhistas em geral. Eu queria entender como que é o número de processos trabalhistas, tem essa notícia, porque aqui no Brasil a gente questiona muito, e foi um dos motivos do debate das nossas últimas lives. Quem não viu lá, acompanhe, entenda um pouco mais, que aqui tem subido de novo esses números, enfim, por alguns motivos, que eu não quero ficar repetitivo. Mas eu queria que a Liz comentasse isso, e depois eu queria que o Marcelo, parece ter uma pergunta também, se puder emendar, Marcelo, porque aí a Liz já responde as 2 numa tacada só. Não, pode falar, Liz, depois eu faço a pergunta. Sim. Com relação aos processos trabalhistas, geralmente, quando a gente tem um problema, já seja com o patrão ou funcionário, costumam chegar a um acordo de forma preliminar, imediata, né? O próprio funcionário já indica para o funcionário, né, que para ele é factível chegar a um acordo, porque justamente para evitar um desgaste conforme o processo que vai ocorrer, o nosso processo trabalhista, ele tem prazo de resolução, tem que ser de forma prática e rápida. Máximo, em 90 dias, já tem que sair uma sentença, já a pessoa que está solicitando, por exemplo, ser reembolsado ou uma cobrança que acredita que tenha direito, já é feito um acordo para não chegar nessa instância judicial. Então, de forma prática, uma sentença que demoraria 90 dias para sair, a gente, pelo menos o Ministério de Trabalho do Paraguai, indica e, inclusive, orienta ambas partes para resolverem de forma imediata em um prazo de 6 dias úteis.